Fala galera, beleza? Tudo bem? Então, sejam bem-vindos ao meu canal. O canal Eu Quero um Bonsai. Quem fala com vocês é o Guilherme Sbrolini. Eu queria falar com vocês hoje um pouquinho sobre o substrato do bonsai. E hoje tem uma novidade e a gente vai inaugurar a nossa vinheta do nosso canal. Não é nada espetacular, mas é a vinheta e a gente vai rodar e depois da vinheta a gente fala um pouquinho sobre o substrato no bonsai. Então, roda a vinheta aí. Bom, quando a gente inicia no bonsai, né, a gente fica com muita dúvida sobre como preparar o substrato para plantar, né, a árvorezinha, né? Basicamente, o substrato, o que é o substrato? Né? O substrato é onde a planta vai se fixar, né? É aquele solo ali que a planta vai se fixar e vai desenvolver as suas raízes. Então, a gente precisa entender qual é a necessidade do solo para cada planta, né? Para a gente conseguir preparar esse substrato adequado, né? Preparar um solo adequado para essa espécie de planta, né? Então, basicamente, nós vamos ter o substrato, o solo em geral, dois componentes. Um componente que é orgânico e um componente que é inorgânico, né? Quando a gente vai num garden, geralmente tem aquela terra preta, né? Aquela terra vegetal. Então, a terra vegetal é o componente orgânico, né, do nosso solo. E no bonsai a gente utiliza muito a caqueira, né? A caqueira cerâmica. O que é a caqueira cerâmica? É a argila que foi queimada, né? Virou uma telha cerâmica, por exemplo, e foi triturada, né? Então ela fica granuladinha e nós adicionamos ela nessa mistura para fazer o solo para o bonsai. Por que eu faço essa mistura? Porque o solo ele não é uma coisa só, ele é uma mistura mesmo. Se a gente for lá no quintal dar uma olhada na terra, né, do quintal, ela não é uma coisa só, né? Então ela é uma composição, ela é uma mistura. Então ali eu tenho folha, ali eu tenho fruto, ali eu tenho matéria de decomposição. Por exemplo, se eu tiver minhoca, né, eu vou ter humus no meio daquela terra. Às vezes alguém pode passar e jogar uma casca de banana, uma casca de batata, né? Então eu vou ter matéria orgânica no meio daquele solo, né? As minhocas têm essa função de fazer a decomposição dessa matéria orgânica. E no meio do solo eu vou ter também pedra, né? Que nesse caso, no bonsai, é a caqueira. Então, a função da terra vegetal é, de certa forma, nutrir a planta, né? É claro que nós vamos utilizar adubação tanto orgânica quanto química, mas é importante que tenha no substrato ali, na formulação do solo, matéria orgânica para nutrir a planta de uma maneira simples, né? E esse solo ele tem que ser composto também pela caqueira, porque a caqueira ela absorve água, né? E aí vem o segundo passo de por que eu preciso colocar matéria inorgânica no solo. Por que eu não posso pegar aquele saco de terra vegetal lá do garden e jogar todo no vaso lá e colocar a planta e pronto, acabou? Se eu fizer isso, eu vou colocar muita matéria orgânica no vaso, né? E essa matéria orgânica ela não vai gerar espaço para água
passar pelo vaso e ir embora, né? E vai empoçar a água. E nós sabemos que se empoça a água no vaso, né? Vai apodrecer as raízes. E se apodrecer as raízes, a planta vai morrer, seja um bonsai ou seja qualquer outra planta, né? Lembrando que essas dicas elas funcionam para outros tipos de plantas, não só para bonsai, né? Então, a importância da matéria inorgânica, né, da caqueira no substrato, né, no solo, é para que ela crie espaços, para que esse solo tenha aeração, né, que o ar passe por esse substrato, e para que quando eu regue a planta, quase que eu mandei um planta aqui, para que quando eu regue essa planta, a água passe pelas raízes, umedeça as raízes e vá embora, não empoce, né? Então a caqueira ela tem uma absorção de água muito boa, e aí ela mantém esse vaso com umidade por mais tempo, mas sem represar a água. Eu acho que esse é um resumo muito bom dessa parte. Outra questão importante quando eu estou começando no bonsai, e eu falo bem para aquele iniciante que não sabe de nada mesmo, é a pessoa que tem mais vontade do que conhecimento. Essa pessoa parece muito comigo, tá? No começo é difícil mesmo, mas quando você persiste, vai estudando, você começa a entender o que fazer, né? E a prática ajuda muito. Uma parte importante do... Gente, tá tendo uma luta das minhas cachorras aqui. Calma. Desculpa, tá tendo uma luta aqui entre as minhas cachorras. Então, deixa eu tentar lembrar do que eu estava falando. É importante quando nós estamos no começo do cultivo, para que você estude um pouco sobre a espécie que você comprou, né? Geralmente, quando a gente está iniciando, a gente compra a planta, depois que a gente leva para casa que a gente começa a perceber as dificuldades, né? Então a gente acaba não sabendo tudo sobre aquela planta antes de comprar. Então, você vai comprar uma planta, leia sobre ela, né? Leia sobre aquela espécie, para você entender o que você está levando para casa. Dá para comprar e depois pesquisar? Dá, mas às vezes você se surpreende com algumas coisas, tá? Então, existe uma ferramenta muito boa na internet que é o Wikipédia, né? Não é um livro de botânica, nem um livro de ciência, nem um livro que fale sobre as plantas com tanta propriedade, mas o Wikipédia ele tem lá as suas qualidades, né? Então muitas vezes você tem um resuminho lá do que é a planta, né? Então, por que é importante saber disso? Porque vamos supor que eu leve uma jabuticabeira para casa. A jabuticabeira ela é uma planta que ela gosta de um solo um pouco mais rico em matéria orgânica e um solo um pouco menos drenante, ou seja, ela gosta que dê uma empoçada de água ali, né? Então você vai preparar o solo para a jabuticabeira. Essa aqui é uma mudinha de jabuticabeira que eu tenho faz um tempo. Então, quando você estuda, você entende essa diferença, né? O que a planta precisa. E aí tem uma diferença gritante entre a jabuticabeira e o Juniperus procumbens, que é essa planta aqui, né? É um pré-bonsai. É uma planta que já foi trabalhada, né? Que já vem num processo, mas que ainda não está pronta, né? Ela precisa de um pouco mais de refinamento, né? Então, por exemplo, o Juniperus procumbens é uma planta que adora ficar no sol direto e tem uma característica muito importante dos pinheiros. Eles gostam de um substrato bem drenante. Então, diferente da jabuticabeira, você vai precisar colocar muito mais caqueira
no solo do Juniperus procumbens do que no solo da jabuticabeira. Então esse tipo de conhecimento você adquire aqui no canal, mas é importante trocar experiência com outras pessoas que fazem bonsai, né? E pesquisar também, buscar aí livros, né, sobre bonsai, tem vários vídeos no YouTube que falam um pouco sobre as plantas e com o tempo a gente vai entendendo como que funciona. De maneira geral é isso, né? O substrato é simples. E lembrando também que quando você vai fazer o replantio, você pode adicionar nesse substrato adubo, tá? E aí uma orientação que eu sempre passo para quem está começando: utilize adubo orgânico, tá? Farinha de osso, torta de mamona, ou esses adubos um pouco mais refinados aí pro bonsai propriamente dito, né? Que é o bokashi ou até mesmo o Thai Gold, tá? Então esses adubos eles são de ponta, né? Mas a farinha de osso e a torta de mamona são adubos que você vai utilizar, eles são de baixo custo e o importante de você utilizar um adubo orgânico no começo do seu trabalho é que se você colocar demais e a planta não precisar, não vai afetar a planta, diferente do adubo químico. O adubo químico, se você errar na dosagem, você vai matar a sua planta. Mas a adubação é um tema para a próxima aula, para o próximo vídeo. Se você ficou com alguma dúvida sobre o substrato, sobre como preparar o substrato ou como fazer o replantio, tem um vídeo no canal já que eu mostro como que eu faço o replantio. Eu fiz o replantio de uma primavera bugavilha, uma das minhas plantas aqui do jardim. Se você tiver alguma outra dúvida sobre bonsai ou sobre rega, adubação, que já vai ser o tema do próximo vídeo, ou qualquer outra coisa, escreve aí nos comentários, manda uma pergunta para mim que eu gravo e marco você. Eu queria agradecer a todos que viram o vídeo e pedir, né, que vocês sigam o canal aqui embaixo, que vocês se inscrevam no canal, que vocês compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês que têm interesse de começar na arte do bonsai e dar like ou dar dislike, né? E lembrar que o canal só existe por causa de vocês e isso aqui é só para compartilhar um pouquinho do que eu já sei. E eu estou fazendo esse canal, é claro que já tem N outros canais aí no YouTube, mas é para compartilhar um pouquinho do que eu aprendi nesses últimos anos cultivando as plantas, porque no começo não tinha ninguém para me ajudar. Então eu acho que toda a informação que tiver disponível é válida nesse começo de cultivo, tá bom? Um abraço, galera, para quem gostou. Obrigado para quem não gostou, é isso aí mesmo. E um abraço. Valeu!